Bom dia, sexto ano, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje iniciamos aí uma nova semana, penúltima semana aí de setembro, e estaremos dando continuidade à nossa aula da semana passada. Estaremos corrigindo os exercícios que foram propostos e continuaremos aí com o conteúdo, com a classe de palavras, pronomes, os pronomes. Nós estamos estudando aí os pronomes aí no decorrer das últimas semanas e agora estamos aí, a caminho da finalização dessa classe de palavras, tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós iremos corrigir os exercícios, depois nós iremos falar um pouco sobre pronomes, mais 3 classificações de pronomes: pronome demonstrativo, pronome indefinido e pronome interrogativo. Mas antes disso, vamos corrigir os exercícios, tá bom? E ao final da aula eu mostro para vocês quais serão os exercícios para casa, o nosso homework dessa semana. Então, agora vamos lá para a correção. Meninos, lembrando que... uma caneta aqui de outra cor. Lembrando que as correções, elas devem ser feitas, Por que nós precisamos, colocar a data aqui, por que nós precisamos manter os nossos exercícios corrigidos? Porque é uma maneira que nós temos, um material extra, uma fonte extra de estudo. Então, se você tem um exercício que não foi corrigido da forma correta, você vai estar, provavelmente, talvez você possa estar estudando algo errado, tá? Ou não, nem totalmente errado, mas, nem lá nem cá, termo aí da oralidade. Então, vamos lá. Nós agora vamos corrigir os pronomes possessivos, que são aqueles que indicam posse de algo. Falamos disso durante as lives, É aquele que te detém poder, de alguma coisa, de algo, algo que seja seu, algo que seja dele, seu, meu, e assim por diante. Então, vamos aí para a correção. Número 1, deixa eu pegar minha caneta aqui. Número 1, observe a reprodução do quadrinho a seguir. Só que o meu é a mais esperta, a mais interessada, a mais participativa, a mais organizada. Letra A. O pronome pessoal, a que pronome pessoal a palavra meu está se referindo? No caso aí, a eu. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da tela para ficar melhor, para ver. B. A que elemento essa palavra faz referência? A mais, tá? Aí aqui nós temos essa tabela que nós já estudamos ela. Que eu vou alinhar. Então, vamos aí. Número 1 aí, sobre a ambiguidade, Duplo sentido. Leia a frase a seguir. Renata comentou com Marcelo sobre sua nota. Nessa frase, é possível identificar de quem é a nota mencionada? Por quê? Não dá para identificar, meninos. Por quê? Porque ela é uma frase ambígua, ou seja, ela tem duplicidade de sentidos. Então, a Renata, ela pode estar falando da nota que ela recebeu ou da nota que Marcelo recebeu. Então, fica uma frase com duplicidade de sentido. Você não consegue entender, interpretar, nesse contexto aí de quem é a nota, tá? Seguindo aí aqui no Praticando, nós temos um texto, Ele trata aí da importância da reciclagem de lixo na vida de algumas pessoas. Então, vocês já leram e observaram aí, as palavras em destaque, que são pronomes, tá? Seguindo aí, nós temos a letra A, referente a esse livro. Observe os pronomes destacados no texto e identifique a quem ou a que se referem, tá? Na letra A, fala o seguinte: ele, no primeiro parágrafo. Então, aí, esse ele faz referência a quem? Ao projeto social. Então, a palavra ele, o pronome ele, substituiu aí a expressão projeto social. Por que é importante isso, Por que é importante a utilização dos pronomes? Para que a frase não fique, para o texto não ficar repetitivo,
né? Para evitar esse tipo de repetições, né? E aí, quando você utiliza a gramática de forma correta, demonstra que você tem domínio da língua, a sua escrita e a sua fala fica mais correta, mais clara, tá? B. Li, né, lá no primeiro parágrafo, faz referência à dona Geralda. C. O Lô, que está lá no primeiro parágrafo, o prêmio Unesco de 1999. E na letra D, ela no segundo parágrafo, no caso aí é Asmari. Seguindo aí, letra E. Classifique os pronomes destacados no texto em pessoal do caso reto, desculpa, ou do caso oblíquo. Ele e ela são pronomes pessoais do caso reto. Nós estudamos já há algumas semanas e estamos vendo aí durante essa semana e continuaremos a vê-los. E li, e lho, e li e lo são pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Número 2. Classifique nas frases abaixo os termos destacados em artigo definido ou pronome pessoal oblíquo. Letra A. Onde está o lixo? Eu o coloquei no cesto. Então, quando eu digo onde está o lixo é um artigo definido, o, né? Está definindo que lixo é um substantivo que está no masculino e no singular. Eu o coloquei no cesto, aí já mudou de classificação, já é pronome pessoal do caso oblíquo. Aí, né, o o, ele não está acompanhando o substantivo, ele está acompanhando um verbo, uma ação verbal, tá? Então, é uma das características aí que vocês devem levar em conta para fazer essa distinção de o, artigo, e o pronome pessoal oblíquo. Um vem acompanhando o substantivo, que é o artigo, e o pronome pessoal oblíquo acompanha, né, ele está próximo aí do verbo. B. A responsabilidade pela limpeza do lugar onde vivemos deve ser de todos os moradores. Artigo definido. Moradores está no masculino e no plural. C. Encontrei-a chateada, porque o amigo a respondeu. Então, encontrei-a é pronome pessoal oblíquo. Por quê? Porque tá grudadinho aí com o verbo. O amigo, né, esse o que tá acompanhando amigo, é um artigo definido. Tá definindo aí o substantivo amigo. A repreendeu vem antes do verbo. Tá coladinho com o verbo, então é pronome pessoal oblíquo. D. O aterro sanitário está com a capacidade esgotada. Por isso, os moradores das proximidades querem que a prefeitura o transfira para outro lugar. Então, esse, né, os é artigo definido, porque está definindo o substantivo moradores. Depois, nós temos aí a acompanhando prefeitura, que também é artigo definido. E o transfira. Transfira vem do verbo transferir, né? Então, é uma ação verbal. Então, o nesse caso, é pronome pessoal oblíquo, tá bom? Letra E. Trouxe quase todos os livros que você me pediu, com exceção do que trata da reciclagem, porque não o encontrei. De os livros é artigo definido e o que tá acompanhando aí o encontrei, que é verbo, é um pronome pessoal oblíquo. Tranquilos? Seguindo aí no número 3, né, nós temos aí um texto, né, no texto a seguir foi destacado o pronome de tratamento você. Então, alguns pronomes eles foram empregados desnecessariamente, ou seja, não precisava ter colocado. Você vai sublinhar os que podem ser eliminados sem prejudicar o sentido, tá? Então, você vai fazer né, o sublinhado aqui. Bem, no caso aí, são todos que estão em destaque aí, né, em laranjado, né? Eles não precisam vir aqui, né? Não há necessidade, né? Para fechar os olhos, não precisa repetir tantas vezes aí o você. Basta repetir igual foi aqui, ó, na segunda oração, já citou você e depois, né, você já entende que está falando de você, então não precisa repetir, tá? E seguindo aí, aqui tá pedindo para você identificar as frases
em que o pronome está empregado inadequadamente. O que é inadequadamente? Algo que está errado. E em seguida você vai escrevê-las, você vai reescrevê-las no caderno, empregando os pronomes de modo adequado, tá? Então, as que estão aí de forma errada é a penúltima e a última. No caso aí da penúltima, ao invés de usar tu, deveria ser te, tá? Desculpa, gente, tô doida. Ao invés de ser se, você vai ser utilizado o te, tá? Então, tu és grande ecologista, não te esqueças nossas reivindicações. E no caso aí do último, eu se machuquei. Não existe eu se machuquei. É eu me machuquei. Porque o me faz referência a eu e o ti, né, ele faz referência ao tu, não si. Né? Por isso que na hora que eu fui ler aí, eu até comecei a ler a frase errada aí. Eu já tava. Eu tava mentalmente, né? Eu estava ligando um ao outro, né? Seguindo aí, nós temos aí um exercício de relacionar, né? Você vai relacionar as frases com os seus respectivos termos em destaques. Então, nós temos aí em destaque, nós temos Vossa Excelência e Sua Excelência. Nós falamos sobre essa regrinha do vossa e do sua. Então, olha só, Vossa Excelência não está cumprindo o que prometeu a seus eleitores. Então, é quem? Revela que a pessoa está falando diretamente com a autoridade, com uma autoridade. Todas as vezes que você utilizar vossa, você tem que estar falando cara a cara com a pessoa. Agora, se for Sua Excelência, aí já revela que está falando sobre alguém, sobre uma autoridade, tá? Seguindo aí, a número 2, né? Os pronomes possessivos, normalmente, eles são empregados com sentido de posse. No entanto, podem apresentar outros sentidos. Leia as frases a seguir e procure explicar os sentidos apresentados pelos termos destacados. Letra A. Mariana deveria ter seus 12 anos quando conheceu Maurício. Então, seus aí tem uma indicação o quê? Numérica, né? A idade dela. B. Vitória conversou com seu tio e mandou um abraço aos seus. Então, aí ela faz indicação à família da pessoa, né? Com quem ela está conversando, que ela está falando. C. Nossa, surpresa vê-la aqui. Indica o que? Uma admiração. E na letra D, seu Antônio conseguiu um emprego. Quando se fala seu Antônio, indica o quê? Respeito, né? Você não tem tanta intimidade com a pessoa, né? Esse seu aí faz referência a senhor, né? Poderia ser o senhor Antônio. 3. Em qual das frases abaixo o pronome possessivo apresenta noção de posse? Então, é na letra, na segunda, né? Aquela casa é da minha família. Na letra A, né, na primeira aí, eu dei os parabéns ao seu Joaquim. Então, é respeito, né? Foi o caso aí da letra D do exercício anterior. E na última aí, alternativa, pode entrar meu senhor. Então, esse meu senhor indica que ele é seu, né? Posse, mas indica o quê? Um chamamento, né, para a pessoa, né? Uma forma de chamá-lo. 4. Escreva a que pessoas do discurso referem-se os pronomes possessivos das frases abaixo. Pessoas do discurso, meninos, são quem? São quais? Desculpa. Primeira, segunda e terceira pessoa. Elas podem estar no singular ou no plural. Então, aí na letra A, aquelas são as barracas escolhidas para o nosso acampamento. Então, é primeira pessoa, nós. B. Eu li sua pesquisa sobre a preservação da Mata Atlântica. Terceira pessoa, né? Referência a ele e ela. E na letra C tem assim, ó, vem assim, o exercício. Reciclar é minha maneira de colaborar com a preservação do meio ambiente. Primeira pessoa, no caso, eu, né? Minha, né? Tá relacionada aí à primeira pessoa, tá? D. Conversei com teus vizinhos sobre a campanha da dengue.
Então, nós temos aí segunda pessoa, né? Tu. E no exercício de número 5, a frase abaixo apresenta duplo sentido. Reescreva empregando outras palavras que possam desfazer a ambiguidade. Cláudia conversou com João sobre seu projeto ambiental. Primeiro aí, Cláudia conversou com João sobre o projeto ambiental dela. Ou então, Cláudia conversou com João sobre o projeto ambiental dele. Então, a utilização dos pronomes aqui, no caso aqui os pronomes possessivos, aí sim retirou essa questão da ambiguidade, do duplo sentido. Sem o acréscimo dos dois pronomes, a frase fica com duplo sentido, sem saber, tá? Aqui, meninos, só relembrando vocês, isso aqui nós fizemos durante a live de gramática, tá? Então, fizemos, corrigimos todo esse exercício. O único que eu falei para vocês fazerem no caderno em casa era esse aqui, o número 2, tá? E aí, durante a live, nós iremos corrigir, tá? Aí, agora, meninos, nós iremos falar um pouco sobre outros pronomes. Aqui eu coloquei 3 imagens aqui bem simplificadas para que vocês... Esse mesmo material tem no livro de vocês. Aqui eu vou falar sobre os 3 pronomes e daqui a pouco nós vamos para o material do livro. Então, nós estaremos falando sobre pronomes demonstrativos, que é essa primeira tabela. Os pronomes demonstrativos, eles são variáveis, ou seja, ele pode passar por feminino, masculino, plural, singular, ou seja, tudo que é variável, né, varia em gênero e número. E ele também tem, dentro das suas classificações, alguns pronomes que são invariáveis. Por exemplo, não existe falar ista, istos, não existe, é isto e pronto. A tabela abaixo vem falando sobre os pronomes interrogativos. E a imagem do ladinho aí fala dos indefinidos. Então, no primeiro momento, pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são aqueles que vão demonstrar algo, vai mostrar algo. O próprio nome, né, do conteúdo já te induz a, né, pelo menos saber o que é. Os interrogativos, o que eles fazem? Eles interrogam, eles perguntam. E eles também podem ser variáveis ou invariáveis. E seguindo aí, nós temos os indefinidos, né, que é aquele que faz referência à terceira pessoa. E aí, né, quando se diz que há algo indeterminado, algo genérico, significa o quê? Que você não sabe do que se trata ou de quem se trata, tá? Então, aqui é só uma pincelada, porque agora nós vamos para exemplificações e mais conceituações lá no livro de vocês. E daqui a pouco nós voltamos aqui para mostrar as páginas da atividade de casa. Então, começa aqui, meninos. Pronome, né? O pronome demonstrativo. Deixa eu colocar a data aqui. Hoje é 21/9/2020. Então, nós já sabemos, nós já estudamos, né, os pronomes pessoais, o caso reto. Tem a outra caneta. Nós já estudamos os pronomes pessoais, né, o do caso reto, oblíquo e de tratamento, e os possessivos, que foram esses exercícios que nós acabamos de corrigir. E agora, né, de início aí, nós vamos ver os demonstrativos. E aqui, né, tem 3 cenas aqui bastante interessantes. Filha, escolha um só. Você quer levar? Quer levar? Eu amo este aqui, mamãe. Este. B. Não mudei de ideia. Eu quero... Não, mudei de ideia. Eu quero esse aí. Então, ela tá apontando aqui pro cachorro. O este, ela tá próxima. E o esse, ela está distante. Então, tem muita gente que tem dúvida. Onde eu uso esse? Onde eu uso este? O este é quando você está próximo. Quando há proximidade do falante. Ou, né, de quem está falando. E o esse é para o que esteja longe, seja o que for, objeto, pessoa, animais, máquinas, enfim. A letra C. Pensando melhor, acho que vou levar aquele
que está lá. Então, ela está apontando. Então, o aquele está distante também dela. Então, todos os 3 exemplos aqui, ela demonstrou, ela mostrou algo. E essas palavras que estão em destaque são pronomes demonstrativos, tá? Aqui já começa os exercícios que vocês estarão respondendo, tá? Aqui vem a tabelinha, aquela mesma tabelinha que eu coloquei lá no slide, aquela tabela sem nenhuma conceituação, nem nada. E agora que nós iremos ver a conceituação e aprofundar um pouco mais essa tabela. Então, aí, né, nós vimos aí as palavras que foram destacadas, né? Este, esse e aquele. São pronomes o quê? Demonstrativos. E aí, né, para que serve, né, os pronomes demonstrativos? É para situar, né, o espaço, as pessoas, os objetos em relação a quem está falando, né? Ou com quem está se falando, ou de quem está se falando. E aí nós temos aí os variáveis e os invariáveis. E as pessoas do discurso, nós temos pronomes variáveis no masculino, feminino, e aí eles podem passar para singular ou para plural. E nós temos os invariáveis que eles agem de forma neutra, ou seja, eles não vão passar para feminino, masculino, plural, singular. Então, eles são classificados como invariáveis neutros, tá? Como é que eu vou memorizar tudo isso? É escrevendo, é respondendo os exercícios, é contextualizando, assim como nós fazemos durante as lives, criando exemplos, lendo outros exemplos, ouvindo músicas, enfim, né? Aqui nós temos a combinação dos pronomes demonstrativos, ou seja, quando eles podem ser combinados, né? E aí aparecem aí o em e o de, que são o quê? Preposições. Então, a junção de preposições dessas duas preposições com pronomes demonstrativos, tem-se a formação de outros pronomes. Aí, no caso, neste, naquele, desta, dessa, daquela, daquilo, tá? Seguindo aí, meninos, nós vamos aí para os pronomes indefinidos. Deixa eu ir aqui, ó. Indefinido. Nossa, tamanho de tabela, sim. Tem muita coisa nos indefinidos. Do mesmo jeito que eu falo para vocês. Qual que é a chave para você entender e conseguir identificar e utilizar pronomes ou qualquer outra classe de palavras? É você contextualizando, você escrevendo, lendo, criando exemplos, que é um exercício que nós temos feito com muita frequência durante as lives. Então, aí, né, nós temos os pronomes indefinidos. Então, quando eu falo todos, você fala assim, todos vocês tiraram notas boas. Esse todos é um pronome indefinido. Né? Vamos procurar ele aqui nessa tabelona aqui. Onde é que está todos? Tá aqui no masculino, né? Todos. Né? E aí ele é variável, ou seja, ele pode ter essa modificação de feminino, masculino, plural e singular. E aqui nós temos os invariáveis. Mas aqui no todos, nesse exemplo que eu dei, que eu falei agora, todos é algo que genérico, é indefinido, você não sabe quem são todos. Você sabe que tem um grupo de alunos que tiraram notas boas, mas você não sabe quais são. Se eu falo assim, ó, está fazendo muito calor. Ok, muito calor. É algo indefinido, é muito. Não sei se está fazendo 39 graus, 40 graus, 33 graus, assim por diante. E aí nós temos os invariáveis, né? Eles não mudam. Então, por exemplo, não existe a palavra ninguém. É ninguém, pronto. Ninguém fez a tarefa de casa. Ninguém. Então, não identificou quem é, ela está no singular, né? Mas nós sabemos, ninguém fez a tarefa de casa. Ok, pronto, acabou. É invariável. E aí, né, nós temos aí essa tabelinha que nós vamos conhecê-la e utilizando ela no decorrer das aulas e frisar muito durante as lives. E por fim, aqui é o pronome interrogativo. Gente, o pronome interrogativo, o próprio nome já te responde o que ele é. Ele vai fazer o quê? Uma pergunta.
pergunta, uma interrogação. Ele é utilizado para, né, interrogar, para perguntar, né, seja de forma, né, direta ou indireta. Olha os exemplos aí, ó. Quanto você pagou nesse livro? A pergunta direta, você está fazendo diretamente para a pessoa. Ou você está no telefone, ou na rede social, ou enfim. Mas você está falando com a pessoa. Ou cara a cara. Agora, se eu falo assim, ó. Quero descobrir quem deixou a porta aberta. Não tem ponto de interrogação no final. Só que tem o quem, que é um pronome interrogativo, e eu estou indagando. Eu quero saber quem foi que deixou a porta aberta. Então, é um pronome interrogativo. Ele está fazendo uma pergunta, tá? Agora, nós vamos lá para os nossos slides e eu vou mostrar para vocês as tarefas de casa, o homework, que é responder os exercícios da página 88 até a 94, tá? Que é sobre pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. Lembrando que nossa base de estudo não consiste somente na videoaula. As lives também é um meio importantíssimo para tirar dúvida, para aprender, para conhecer, para contextualizar. Então, por isso que é de extrema importância a participação de todos. Beijo para vocês, ótima semana e até a próxima aula. Bye, bye. Muito bom dia, meninos e meninas. Vamos fazer a correção, então. Esse conteúdo, como eu falei para vocês, é muito bom porque está relacionado à nossa vivência, à questão de dinheiro, e é muito bom dominar isso, hein? Vamos lá, vai ser muito útil. O primeiro exercício da página 56 diz o seguinte: escreva por extenso o número decimal correspondente à parte branca e à parte colorida da figura. Nelas, todos os cubinhos coloridos estão visíveis. Então, não tem nenhuma parte escondida, é só a gente contar quantas brancas tem. Veja só, nessa letra A de branca eu tenho 4, de um total de 10. Então, sempre eu tenho que olhar a parte pintada ou colorida e a parte total, igual fração. Lembra, hein? Números decimais é escrito da mesma forma de fração. Só que a representação é com número de vírgula. Mas olha só, 4 décimos. Então, ao invés de escrever 4 no numerador e 10 no denominador, é para escrever a forma que se lê. Então, vou escrever 4 décimos. E de colorido eu tenho 6, então é 6 décimos. Na letra B, a parte branca a gente tem 47 centésimos, porque tem 47 branca de um total de 100, e colorida 53 centésimos. Acertou? Faça suas correções, é muito importante dominar esse conteúdo. Letra C. Agora o total é 1000. Eu tenho, então, 810 milésimos de branca e de colorido eu tenho 190 milésimos. Aqui, para você não ter muita confusão, era só você estar contando a parte lateral direita, que está toda branquinha, e subtraído o restante, porque somente as partes, apesar dela ter umas partes que ficam escondidas, a parte colorida está toda visível conforme o enunciado. Na página 57, o exercício 2 pede para completar o quadro com essas palavras ali. Na verdade, com os algarismos. Ele está escrito né, de forma extensa, que nós vamos completar o quadro. Para quem foi meu aluno no ano passado, esse exercício caiu na nossa lista de exercícios. Não sei se vocês recordaram. Mas olha só, a número 1, aqui, ela falou 915,3. Então, você tem que tomar como referência a vírgula. Vírgula sempre na casinha da vírgula, que é essa que está aí no meio. Antes dela tem 915 e depois dela 3. Então, 9, para você observar, o 9 é centena, 1 dezena, o 5 é unidade, o 3 é o décimo.
No número 2 ali, fala 80,24. Vai lá e coloca 80, vírgula, debaixo vírgula, depois o 24. Então, a gente tem 8 décimos, 0 unidades, 2 décimos. Desculpa, 8 dezenas, 0 unidades. Aí põe a vírgula, depois põe 2 décimos e 4 centésimos. À medida que você vai fazendo isso e olhando cada coluna correspondente, você vai familiarizando com a escrita e com a nomenclatura. Então, depois vem 35,82. Antes disso, né, tinha 7,405. E depois, 1,947. Por fim, 0,063. 66. Observe que a gente terminou lá no milésimos, então, se fosse para ler esse número, eu falaria 66 milésimos. O exercício 3 fala que Roberto utilizou uma régua, né, de 3 centímetros e 6 milímetros, ou seja, 3,6 centímetros, para fazer uma medida e pediu para você utilizar essa régua para estar medindo essas figuras aí. A letra A, esse traço vermelho, mede 4,3 centímetros. É só você olhar quantos pauzinhos tem depois do número inteiro lá na régua. Não era costume nosso ficar olhando os milímetros, mas agora vai fazer muita diferença. Letra B, 3,9 centímetros. E letra C, que é a reta azul, 4,7. É um exercício somente de observação e anotação. Toda essa página de 57 era só observação e anotação. Na número 58, já traz uma observação importante da nossa natureza. Fala que a envergadura das aves... Opa, saiu. A envergadura das aves, ela é a distância de uma ponta de uma asa até a outra. É curioso isso na nossa natureza. Ele apresentou aqui a envergadura de algumas aves, como a inhuma tem 61, a primeira figura, 61 centésimos de metro. O pelicano, 27 décimos de metro. Depois vem o urubu-rei, 18 décimos de metro. Aqui embaixo, ele apresentou a arpia, popularmente conhecido como gavião de penacho, 14 décimos de metro. E do lado direito, a corruíra, 165 milésimos de metro. Na letra A, pede, escreva em metros a medida de envergadura das aves utilizando números decimais. Então, eu vou pegar todos esses números que estão fracionários e vou escrever em forma de número decimal. Então, vamos lá. O urubu-rei, que é 18 décimos, décimos é 1 zero, uma casa depois da vírgula. Então, eu vou escrever 1,8. 1,8 metro. A inhuma, que tem 61 centésimos, 2 zeros no denominador, 2 casas depois da vírgula. Então, você vai escrever 61, vai contar da direita para a esquerda, 1, 2 e põe a vírgula. Então, fica 0,61 metros. O pelicano. O pelicano tem 27 décimos. Você vai escrever o número todo 27 décimos, é 1 zero. Então, uma casa depois da vírgula, vai contar da direita para a esquerda, uma e põe a vírgula. Você conta o 7, uma e põe a vírgula, então é 2,7 metros. O gavião de penacho é 14 décimos. Você escreve o número 14, observa que no denominador tem 1 zero, que é referente ao 10, conta da direita para a esquerda, 1 e põe a vírgula. Então, fica 1,4 de metro. Exatamente uma casa depois da vírgula. A corruíra é 165 milésimos, é a mais diferente aqui.
Então, ela vai ter 3 casas depois da vírgula, porque tem 3 zeros. Então, você vai escrever todo o número 165 e vai contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3 e põe a vírgula. Eu preciso de um número para segurar essa vírgula. Então, eu ponho 0. Então, fica 0,165 metros. A última pergunta, a letra B. Entre as aves apresentadas, qual tem a maior envergadura e qual tem a menor? A maior é o pelicano e a menor é a corruíra. É só você observar o número maior. Na letra C, simplifique as frações que representam as envergaduras até torná-las irredutíveis. Tornar a fração irredutível é você dividir até que ela seja escrita da forma menor possível, ou seja, que não tem como reduzir mais. Então, 61 centésimos, você pode simplificar e observar o quê? Que 61 centésimos não tem a sua fração irredutível. Por quê? O número 61 não tem nenhum número que eu divido o 61 e o 100 ao mesmo tempo. O 100, ele termina em 0. Então, ele divide por 5, ele divide por 10 e ele é par, ele divide por 2. Porém, o 61 não divide nem por 5, nem por 10 e nem por 2. Então, ele fica dessa forma porque ele já está irredutível. O mesmo acontece com 27 décimos. Ele não tem nenhum número que divide o 10 e o 27 ao mesmo tempo. Já o 14 décimos, ele é par, e o 10 também. Então, ambos dividem por 2, a forma irredutível é 7 quintos. O 18 décimos é par. O 18 e o 10. Divide o numerador e o denominador por 2, fica 9 quintos. 165 milésimos. Ambos terminam em um divisor por 5, porque 165 divide por 5, terminou em 5, e 1000 também divide por 5, porque terminou em 0. Ao dividir por 5, fica 23 sobre 200. Essa é a forma irredutível dos números. O exercício 5, eu resolvi deixá-lo aqui sozinho porque apresentou muita dúvida, eu vi questionamentos no meu WhatsApp. Entre as frações abaixo, quais são decimais? Nós vimos que para ser decimal, ou ela tem que ter denominador 10, ou 100, ou 1000. Então, você vai marcar com X somente as que tem 10, 100 ou 1000, que é a letra B de bola, C de coração, E de elefante e a G de gato. Todas as outras têm um denominador diferente de 10, de 100 ou de 1000, então não marca. Depois pede para você escrever a fração correspondente a cada um, ao número decimal correspondente a cada fração. Então, a letra B, 9 décimos. Você vai colocar o número 9, vai contar da direita para a esquerda 1 e colocar 0,9. Por que eu preciso chamar esse 0? Porque ele precisa segurar a vírgula para representar que não tem nenhum inteiro. Veja a letra C, 2 centésimos. Eu escrevo 2 e sei que ele tem que estar 2 casas depois da vírgula. Então, eu vou contar da direita para a esquerda. 1, 2, por vírgula. Conta da direita para a esquerda. 1, 2, põe vírgula e 0. A letra E, 54 centésimos. Eu vou contar da direita para a esquerda. 4 é o primeiro número, 5 é o segundo, aí eu ponho a vírgula e 0 para representar o número inteiro. A letra G, o 5 tem que estar na terceira casa depois da vírgula. Por que terceira? Porque tem 3 zeros no denominador. 5 milésimos, então eu ponho 5, 0 no lugar do centésimo, 0 no lugar do décimo, vírgula e o 0 no lugar do inteiro. Não é um exercício difícil, precisa de observação e concentração. Na página 59,
Ele mostra o que o Rafael fez com os números. Ele decompôs os números. 5,32, aliás, o número 5,32, ele diz que tem valor posicional 5, o 3 tem valor posicional 0,3 e o 2 tem valor posicional 0,02. Olha o nome, valor posicional, é a posição que ele está. Vamos ver aqui, 28,375. O 5 está no valor posicional do milésimo, então você vai pôr o 0 até chegar no milésimo e deixar somente o 5 no milésimo, que é a terceira casa depois da vírgula. O 7 está no valor posicional, o quê? Dos centésimos. Eu vou pôr 0 nas outras casas, deixar 7 somente no centésimo. O valor posicional do 3 é no décimo, então eu vou completar com 0 no inteiro e deixar o 3 só no décimo, não interessa os outros. O 8 está no valor posicional da unidade. 8 unidades escreve simplesmente o 8 sozinho. E o 2 do 20 está na posição da dezena. E uma dezena é 20. Aqui merece colocar o 0. Por quê? Porque eu tenho duas dezenas. Como é que escreve? 20. Em qual dos números a seguir o algarismo 6 tem valor posicional 6 décimos? Pode observar que o único que o 6 está na posição do décimos é o terceiro quadrinho aí, que é 0,16. Ops. Agora vamos escrever por extenso o número decimal representado na balança. A letra A, 823 milésimos. Terceira casa depois da vírgula. Terminou no milésimo? O nome é milésimo, que leva na sua escrita. Letra B, 1 inteiro, 45 milésimos também. Terceira casa depois da vírgula. C, 506 milésimos. D, 1 inteiro, 731 milésimos. O nome do número, gente, se vai ser centésimo, milésimo, décimo, depende da casa que ele terminar. A casa que eu falo é a ordem. Se ele termina no milésimo, é lá que ele vai se chamar. Se você tem dúvida, construa uma tabelinha semelhante àquela que a gente fez na página anterior, completa e preenche e vê em que casinha que terminou. Lá é que é o nome dela. Na página 60, ele pede para a gente escrever por extenso duas formas diferentes de escrever, de se falar esse número. 1,253 é uma das formas. Ou 1 inteiro, 253 milésimos. Na letra B, 0,96. Ou simplesmente 96 centésimos, porque tem duas casas depois da vírgula. Duas casas é o quê? 2 zeros, eu tenho o quê? 100, então lembra centésimos. Na letra C, 100,2. Ou simplesmente 100 inteiros e 2 décimos. Primeira casa depois da vírgula, a gente chama de décimos. Letra D, 6 inteiros, 93 milésimos, ou simplesmente 6,93. É 6,093. Se eu falar 6,93, vai ficar parecendo que está lá no centésimo, mas eu tenho que falar esse zero para falar que ele vai lá para o milésimo. Então, é 6 inteiros, 0,93, ou 6 inteiros, 93 milésimos. No exercício 3, ele mostra uma representação aí de quantidade de vendas de chocolate de uma loja. Depois ele vai perguntar a posição de quem vende mais, quem vende menos. Para isso, é importante que você preencha um traço debaixo dele para ver quem vende mais ou depois, né? Vai fazer uma ordem aí, tá? A maior torre aí é a A, então ela escreve aí embaixo dela, primeira.
Depois da A, a maior torre é a C, escreve segundo debaixo dela. E assim por diante. Então, a letra F é terceiro, a letra E é quarto, a letra B de bola é quinto e a letra D é sexto. Aqui tá escrito 22º, mas é sexto, tá? Nós vamos colocar assim porque a gente está comparando essas. Na letra A, que posição que a loja C ocupou nas suas vendas? Segunda posição. Letra C, segunda. Letra B, em quais lojas as vendas de chocolate foram superiores a 10,5? É só você olhar quais números são maiores do que 10,5. É a letra A, que é 11,5. É a letra C, que é 11. E a letra F, que é 10,7. Na letra C, que loja foi a quarta colocada? Letra E, de elefante. A letra E vendeu mais ou menos do que C. Se a E vendeu 10,2 e a C vendeu 11, então a letra E vendeu menos. Escreve lá, menos. Enfim, chegamos na página 4. Na página 61, exercício 4. Olha o jeito que Manuela decompôs o número. O 1 tá lá no milésimo, então ela escreveu 1 milésimo e preencheu 0,001. O 8 tá nos centésimos, então ela escreveu 008. Porque ela completou com 0 todas as outras ordens até chegar somente no centésimo. Então, o 5, que é décimos, ela preencheu só 0,5. 2 unidades é 2 e 3 dezenas é 30. Depois ela somou, colocou 32,581 como a soma de cada uma dessas partes de resposta. Então, fica 30 mais 2 mais 0,5 mais 0,08 mais 0,01. Gente, decompor é a mesma coisa que desmembrar e deixar somente o número que você está procurando. Olha só a letra A, vamos fazer de forma semelhante. O 4 é no milésimo, então você vai pôr 0 em todas as outras ordens e deixar o 4 somente na casinha do milésimo. Então, fica 0,004. O 2 é centésimos, você vai colocar 0 em tudo, deixar 2 só no centésimo, fica 0,02. Professora, mas tem números que vão ter 0, 0, vírgula. Antes da vírgula, basta um 0 para representar inteiro, tá bom? 0 unidade é 0, e a soma de 0,824 é a mesma coisa que somar 0 mais 0,8 mais 0,02 mais 0,004. Na letra B, 7 milésimos é 0,007. O 7 está lá no milésimo. 1 centésimo é 0,001. 4 décimos é 0,4. 9 unidades é 9. Então, 9,417 é a mesma coisa que somar todas as decomposições. 9 mais 0,4 mais 0,01 mais 0,007. De forma semelhante, eu faço a letra C e a letra D. A diferença é que na letra C, além de unidade, eu vou ter também dezena, que vai ser 6 dezenas, 60. Depois eu somo tudo. E na letra D, a mesma coisa, só que a diferença é que eu vou ter centena e dezena. Veja só, 6 milésimos, que é 0,006, 5 centésimos, que é 0,05, 4 décimos, que é 0,4, 0 unidades, que é 0, 3 dezenas, que é a mesma coisa que 30, uma centena, que é a mesma coisa que 100. Então, depois você coloca que é a mesma coisa que somar 100 mais 30 mais 0 mais 0,4 mais 0,05 mais 0,006. Agora nós vamos para o exercício 5. O exercício 5 pede para eu contar o dinheiro e escrever na forma decimal e na forma de fração. O primeiro exercício aqui, letra A, a gente conta que tem 10, 20, 30, 30 mais 25 mais 5 centavos. Isso vai dar 60 centavos. Então, é 60 no numerador e 100 no denominador. E como é que escreve esse número?
Você vai escrever 60 e contar quantas casas para colocar vírgula? 2 casas. Então, vai contar da direita para a esquerda. 1, 2 e põe a vírgula. Na letra B tem 77 centavos. Então, 77 no numerador, 100 no denominador. Escreve 77, conta 2 casas depois da vírgula, porque é centavos, centésimos. Então, põe 1, 2, vírgula e põe o 0 no inteiro. Letra C, 69 centésimos. Então, é 0,69. E a letra D, 140 centésimos. Neste caso aqui, eu tenho que ter 2 casas depois da vírgula. Então, você escreve o número todo, 140. E aí, você vai contar 1, 2 e pôr a vírgula. Então, dá 1 inteiro e 40 centavos. Pessoal, é isso. Eu vou deixar como exercício de casa para vocês corrigirem esses exercícios, tá? Qualquer dúvida, me procurem. Um grande abraço e até a próxima.